A Academia Piauiense de Letras foi fundada em 30 de dezembro de 1917, em Teresina, pelos intelectuais Clodoaldo Freitas, eleito presidente, Gino Cunha, João Pinheiro, Edson Cunha, Lucídio Freitas, Jonatas Batista, Celso Pinheiro, Antônio Chaves, Benedito Aurélio de Freitas e Fenelon Ferreira Castelo Branco. Inicialmente de 30 membros, teve seu número aumentado para 40 integrantes em 1966. A Academia Piauiense de Letras tem por finalidades principais o cultivo da língua portuguesa, o estudo e o desenvolvimento da literatura piauiense, a divulgação dos autores piauienses, além de se dedicar ao incentivo e ao apoio ao fazer cultural no Piauí. Tenho a satisfação de anunciar que compõe a mesa de honra desta solenidade o presidente da Academia Piauiense de Letras, acadêmicos Osmo Tavares Mendes, e os senhores membros da diretoria, o coordenador deste evento, acadêmico Elmar Carvalho, e os conferencistas do dia, acadêmicos Reginaldo Miranda e Terezinha de Jesus Mesquita Queiroz. E todas as autoridades e personalidades aqui presentes ou representadas. Palavra do acadêmico Osmo Tavares Mendes, presidente da Academia Piauiense de Letras, para declarar a abertura dos trabalhos e considerações iniciais. A Academia Piauiense de Letras realiza hoje e amanhã, como já foi informado, mais um evento dentro das celebrações do bicentenário da independência. Já participamos de outras iniciativas nesse sentido, em ação conjunta com outras instituições, como o Governo do Estado, o Conselho Estadual de Cultura e o Instituto Histórico e Geográfico do Piauí. A última foi a abertura da exposição sobre as mulheres pioneiras e o lançamento dos livros da coleção Bicentenário, 3 volumes e mais 5 serão ainda publicados. No evento que iniciamos hoje, teremos o olhar sobre a participação do Piauí nas lutas sobre a independência, geralmente muito esquecidas nos livros de história. Este evento foi sugerido pelo acadêmico Elmar Carvalho, que é um colaborador permanente e sempre disponível da nossa academia. E uma informação final: este evento está sendo gravado e será postado no canal da APL no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos e boas conferências. O que me levou a isto é porque é uma data muito significativa, a comemoração do centenário da independência do Brasil. Então, eu imaginei um evento que tivesse uma real significação, que realmente honrasse essas comemorações. E, então, fiz o planejamento, levei ao nosso presidente Sósimo, que aprovou de plano, e, então, é uma maneira de a nossa academia marcar presença nessa importante efeméride, nessa importante comemoração. Então, eu idealizei que se trataria do processo, do projeto de independência no Piauí, mas que, simbolicamente, se tratasse das 3 datas magnas de nossa história, quais sejam o 19 de outubro, o 24 de janeiro e o 13 de março. Vale dizer, a participação de Parnaíba, de Oeiras e de Campo Maior, sobretudo essas. Mas tendo em mente, como o nosso Fonseca acentua, de que se trata de um projeto para o Piauí, de um processo em que os fatos foram se sucedendo. E eu pedi que não se fosse exaltar uma data em detrimento da outra. Ou seja, que todas essas datas são importantes, são significativas, e como que uma provocou o desfecho da outra. Tanto que a proclamação da independência em Parnaíba pelo grupo do Simplício Dias terminou provocando a vinda do FIDIE para Parnaíba. E, nisto aí, suscitou, ensejou a adesão do governo do Piauí à independência do Brasil. E, fato subsequente, veio
a Batalha do Genipapo e as sucessivas escaramuças e até mesmo as guerras de guerrilha, né? Sobretudo empreendidas pelo tenente Simplício José da Silva. Então, mas não estamos aqui para dizer qual a mais importante, nada disso, né? E, de qualquer forma, essas datas, uma é o Dia do Piauí, está oficializado 19 de outubro como o Dia do Piauí. O outro está no escudo, não é isso, meu caríssimo? Lá, o 24 de janeiro, está no brasão, no escudo lá do Piauí. E a outra, 13 de março, está na bandeira. Então, todas... E a programação foi distribuída a todos os confrades. Hoje será a vez da Terezinha e do Reginaldo Miranda. E a nossa ideia, que eu levei aos Osmos, é que essas palestras fossem enfeixadas num livro ou opúsculo, ou, em não sendo coligidas em livro próprio, que fossem publicadas como um anexo, sei lá, com destaque na revista de nossa própria academia. Então, eu acho que é o que eu tinha a dizer sobre o porquê que eu idealizei essas conferências. Nosso Reginaldo Miranda nasceu em Bertolínia, é um dos nossos jovens acadêmicos, nasceu em 17 de agosto de 1964. Foi vice-prefeito de sua terra natal e foi um operoso, um dinâmico presidente da nossa academia. E tão dinâmico e operoso que sobre ele basta que eu diga que havia vários e vários números, bem uns 6, da nossa revista estavam atrasados. E, embora nós dessemos a ele a autorização que ele publicasse apenas uma, representando todos os números, mas ele, graças a esse seu dinamismo, ele porfiou em publicar todas essas revistas que estavam em atraso, e o fez muito bem. Ele, como sabemos, um homem da advocacia. Além disso, grande tribuno, a gente aqui diz que ele fala corado, porque ele fala com força, ele fala realmente com ânimo, com alma, de modo que, mas também o é pelo conteúdo da sua fala, da sua. Isso eu estou aqui abreviando o máximo possível. Também literato, enveredou pela crônica, pelos contos, mas, sobretudo, é um exímio pesquisador. Talvez seja hoje o maior historiador vivo sobre a questão indígena no Piauí, sobre as histórias dos índios. Mas também fez um livro sobre a história de sua terra, e um livro que não tem outro, é o melhor livro sobre a história da velha regeneração, da velha vila de São Gonçalo da Regeneração. Além disso, ele enveredou também pela genealogia e fez uma grande contribuição à genealogia ali da região do Médio Parnaíba, sobretudo com relação aos Nunes, porque ele se ligou à regeneração pelo casamento com a sua mulher, que é regenerense. Mas agora o nosso Reginaldo está se propondo a fazer uma série de biografias de muito bom tamanho, bem maiores, sem comparação, do que verbetes de dicionário, sobre as figuras ilustres do Piauí. Se chama Piauienses Notáveis. Vai ser uma obra monumental, até porque serão em 3 grandes volumes. Nosso Reginaldo, não precisa dizer, é um estilo escorreito, claro, objetivo, porém sem firulas. Ele não faz firulas desnecessariamente, né? Ele, sobretudo, é a correção, transmitir realmente o que ele quer dizer. Tem um forte poder de argumentação e, na questão da história, ele não procurou ser entrar nessa modernidade aí. Ele cultiva também o positivismo, porém, envereda nas suas interpretações. Só que interpretações calcadas na lógica, no plausível,
no que é bem possível, bem provável, quando ele faz essas interpretações. Mas, sobretudo, ele prima por provar, através de documentos, de livros, de outras fontes, o que realmente ele diz. Palestra do acadêmico Reginaldo Miranda, que abordará o tema A Guerra da Independência e a Unidade Nacional. Senhor presidente da Academia Piauiense de Letras, Osmo Tavares, senhores acadêmicos, quero saudá-lo na pessoa do confrade Elmar Carvalho, foi meu colega de aula de bancos acadêmicos, e depois, como ele falou, convivemos, eu na qualidade de advogado, ele juiz de algumas comarcas, e depois aqui na academia, quando eu fui presidente, ele era secretário lá da mesa de diretora, né? Senhoras acadêmicas, senhores convidados, José Martins Pereira de Alencastre, primeiro escritor que se aventurou a escrever sobre história piauiense em 1857, assim resumiu o capítulo em que se reportou a independência no Piauí. O grito constitucional levantado pelos portugueses trouxe ao Brasil uma nova ordem de coisas. E na capitania do Piauí, desde que foi jurada a Constituição Portuguesa, a ambição pela liberdade tomou maior vulto. A ideia de emancipação política começou a germinar. O juiz de fora da Parnaíba, Dr. João Cândido de Deus e Silva, homem ativo e de sentimentos patrióticos, via luzir em seus sonhos de liberdade uma estrela brilhante para o Brasil. Ele principiou a pregar ao povo, a ensinar-lhe o caminho da felicidade futura. Em 19 de outubro de 1822, a Parnaíba levantou o grito de independência e aclamou o senhor Dom Pedro I, imperador constitucional e defensor perpétuo. Fecha aspas aqui. Bom, sobre o assunto, a declaração de Parnaíba é um ponto fora da curva nesse encadeamento de fatos. Conforme lembra Odilon Nunes, eles proclamaram a regência de Dom Pedro, as futuras cortes constituintes do Brasil e sua independência como Reino Unido a Portugal. Eles ainda não sabiam do grito ou declaração do Ipiranga, desejando manter nossa condição de Reino Unido contra as disposições das cortes constituintes de Lisboa. Continua Alencastre. Chegando a Oeiras, tão importante notícia, o Major Fidier, comandante das armas, aterrado apesar de já esperar o golpe, fez reunir com a maior brevidade toda a força que tinha à sua disposição e seguiu para Parnaíba a fim de abafar o grito de independência. Chegando a Parnaíba, ali não achou a quem castigar. A vila estava deserta, pois o doutor João Cândido se tinha passado para o território do Ceará com todos os seus amigos, em razão de ali já se ter aclamado a independência e poder gozar de maior confiança. Enquanto João Cândido tinha preparado as coisas na Parnaíba e Piracuruca, o capitão Luiz Rodrigues Chaves dispunha os ânimos do povo de Campo Maior para o ato de nossa emancipação, ajudado por Leonardo da Senhora das Dores Castelo Branco, José Carvalho de Almeida, Francisco Félix Narciso Castelo Branco, Antônio José Henriques, João da Costa Alecrim e outros amigos da Santa Causa do Brasil. Logo que o Major Fidier deixou a cidade de Oeiras para ir bater a vila da Parnaíba, na capital as coisas mudaram de face. Os amigos do comandante das armas abandonaram a causa de Portugal e de bom ânimo aderiram ao movimento de 19 de outubro. Isso sucedia em princípios de janeiro de 1823. E no dia 24, pronunciou-se a cidade de Oeiras, levantando o grito de independência, entre vozes entusiasmadas de viva o senhor Dom Pedro I. Reunidas as pessoas mais gradas no Senado da Câmara, procederam à eleição de um governo temporário e saíram eleitos aqueles com quem Fidier mais contava. Prossegue Alencastre em seu resumo dos fatos. A notícia deste novo acontecimento chegou tarde ao comandante das armas, que ainda estava na Parnaíba combinando planos de ataque. Logo, porém, que o soube, e certo também da pouca segurança da capital e dos poucos recursos de que poderia dispor em uma defesa, resolveu sair de Parnaíba e vir atacar a capital. Ao tempo que tais projetos engendrava,
teve notícia de que forças vindas do Ceará tinham entrado na vila de Piracuruca e que esta também se havia jurado independente. Contrariado em suas visitas, sai Fidié da Parnaíba no 1º de março à frente de mais de 1.300 praças e se dirige primeiro à vila de Piracuruca, que acha deserta. Ainda mais receoso, se encaminha para Campo Maior. Já neste termo, o major Bernardo Antônio Saraiva, Alexandre Pereira Nereu e Luiz Rodrigues Chaves marcham ao encontro de Fidié, com numerosa tropa, porém sem disciplina, sem munição, quase desarmada. Foi assim que Alencastre resumiu as demarches da independência, até a Batalha do Genipapo, que se desferiria nesse encontro entre as tropas de Fidié e as estacionadas em Campo Maior. Evidentemente, depois desse esforço daquele pioneiro de nossa historiografia, outros escritores aprofundaram os estudos sobre o tema, a exemplo de Luiz Antônio Vieira da Silva, que presidiu a província do Piauí, Abdias Neves, Odilon Nunes, Monsenhor Chaves, Hermínio Conde, o Irso de Andrade Brandão e alguns outros. Cada um desses lances, todos interligados, será presentemente analisado por outros conferencistas, cabendo a nós abordar com maior ênfase a luta que se travou em Campo Maior. Também a importância dessa luta para a consolidação da unidade nacional. Sobre o combate do Genipapo, ouçamos o que disse Abdias Neves em A Guerra de Fidié. Não há, aliás, em toda a luta pela independência no Ceará, nesta província e na do Maranhão, uma página mais pavorosamente grandiosa que a da Batalha do Genipapo, a mais importante das que foram feridas. Muito tarde conheceram o capitão Luiz Rodrigues Chaves, que nenhum auxílio havia de esperar da junta governativa. Obsediada comandava pela suposição de que o inimigo, por temer, vinha de além Parnaíba. Chamaram então os homens válidos da vila e termo, arregimentaram-os e patentearam-lhes o perigo próximo. Não foi em vão. O povo esteve acima de qualquer expectativa. Cada um, o vaqueiro e o roceiro, foi mais pronto em alistar-se para o tributo de sangue. Ninguém se recusou a acudir ao apelo, e dentro de 3 dias, as fileiras engrossaram-se e uma numerosa multidão ficou à espera dos portugueses para o combate. Acrescentou este notável escritor piauense que a tropa que partiu para as margens do Genipapo era formada por cerca de 2.000 voluntários, sem disciplina alguma, e apenas 500 soldados, todos eles quase desarmados, com poucas espingardas e muitas espadas, facões, chuços, machados e foices. No entanto, de nada valia para eles a falta de armas, tão sugestionados iam com a certeza do triunfo. Esquecendo a possibilidade de morrer, sonhavam com o retorno glorioso, trazendo à frente dos muitos prisioneiros o chefe do exército português. Assim, embriagados, partiram para Genipapo. Era o amanhecer de 13 de março de 1823. Abdias Neves assim descreveu a estratégia dos brasileiros, pondo-se de atalaia à espera do inimigo. Amanhecia quando a tropa, formada em frente à igreja, recebeu ordem de marchar e seguiu para o rio Genipapo, que forçosamente seria vadeado pelos portugueses. O terreno ali é geralmente plano. Apenas de longe em longe uma colina quebra a monotonia da várzea aberta, sem um amparo. Nas margens do rio, entretanto, tufam-se reboleiras de mufumbos e arbustos. Os brasileiros ocultaram-se no próprio leito do rio, que estava seco em consequência da falta de chuvas. Nem todos, porém. Muitos se esconderam nos mufumbais das ribanceiras. No entanto, a falta de disciplina militar iria prejudicar sobremaneira os destemidos patriotas piauenses, tirando-lhes o fator surpresa
que lhes colocaria em vantagem contra o exército de Fidié. Sobre esse assunto, faz-se interessante, mais uma vez, acompanhar a narrativa de Abdias Neves. Nas proximidades da margem direita, bifurca-se a estrada em duas. Alecrim e Chaves guardariam ambas para evitar a hipótese de passar Fidié sem ser percebido. Por qualquer lado, encontraria os separatistas, que oportunamente haviam de rechaçá-lo. E assim consertado o plano, daria talvez algum êxito se o acaso não tivesse vindo em favor de Fidié, que no ponto de bifurcação dividiu as forças em duas alas. Uma, a que estava a cavalaria, seguiu pela estrada da direita. A outra, que guardava a artilharia e era comandada por Fidié em pessoa, seguiu pela estrada da esquerda. Foi a cavalaria que se encontrou logo com os brasileiros, sobre os quais tentou uma carga, impedida pela forte fuzilaria dos cearenses. Não convindo, porém, aos portugueses um ataque mais sério, porque não podiam dirigir-se com segurança, ignoravam o número dos atacantes, retrocederam e fugiram. Pois bem, eis aqui um ponto importante da organização das tropas antes do combate. Com esse, recuou a cavalaria portuguesa, retrocedeu para a estrada da esquerda, se reunificando com a infantaria que a seguia sob o comando direto de Fidié. Enquanto isso, os patriotas piauienses que estavam entrincheirados no leito e nas matas adjacentes do Genipapo, naquela estrada da esquerda, ao ouvir os tiros disparados na direita, abandonaram suas trincheiras e partiram em disparada para o local do tiroteio, achando que ali o outro grupo de patriotas se batia contra a força de Fidié, contra toda a força de Fidié. Não sabiam eles que também Fidié tivera a mesma estratégia de dividir suas forças pelas duas estradas. Então, ao chegar em Genipapo, Fidié percebeu esse desatino das tropas piauienses e rapidamente atravessou o leito do riacho com seu exército, dispondo-o nas melhores posições. Posicionou a artilharia, enfim, ocupou as trincheiras naturais que antes se achavam os piauienses, assim invertendo as posições. Nessa altura, é importante ressaltar que o experiente major João José da Cunha Fidié assumiu essa estratégia de ali combater, assim abrindo mão de duas outras possibilidades. Poderia marchar sobre a vila de Campo Maior, que tomaria sem disparar um tiro, porque todos os homens de combate estavam, né, nessa missão fora da vila. Ou atacar os patriotas na outra posição de que era sabedor eles se encontrarem, o que seria a decisão menos acertada. Enfim, escolheu o local do combate em campo aberto, estabeleceu seus soldados e as peças de artilharia, à espera do inimigo, em posição defensiva. O encontro não tardaria. É fato que quando as tropas piauienses se reaglutinaram no local daqueles primeiros tiros, viram-se frustradas porque não havia quem combater, visto que a cavalaria portuguesa recuara a galope, conforme dissemos, e já tomara posição no outro lado. Então, enquanto deliberavam, chega-lhes o aviso de que os portugueses atravessaram o rio e assumiam posição de combate. Tomados de tamanha surpresa, não atenderam à voz do comando, lembra Abdias Neves, partindo para cima do inimigo em precipitada marcha. Era tamanho o entusiasmo que somente estacaram ao defrontar o belicoso aparato dos portugueses. Em campo aberto, Fidié aproveita a surpresa e vacilações dos patriotas, dando um tiro de pólvora seca, seguido pelo disparo de 11 peças sobre as forças piauienses. Foi um espetáculo tétrico, muitos corpos dilacerados caindo sobre o solo. Evidentemente, os capitões Rodrigues Chaves e Alecrim logo perceberam a desigualdade de forças e, no campo de batalha, montaram a estratégia de atacar conjuntamente por todos os lados, tentando, na refrega, fracionar as forças portuguesas. No entanto,
foram sempre repelidos em diversas tentativas, com grande perda de vidas. A fuzilaria e as peças varriam o campo, muitos morrendo à boca das peças, com um desamor pela vida que pasmava os soldados, pouco afeitos a semelhante atos de heroísmo, disse Abdias Neves. Ainda segundo esse escritor, o cansaço dominou-os primeiro que a consciência da derrota. As armas caíam-lhe das mãos trêmulas, as pernas anquisolavam-se-lhes, o peito arfava-lhes, já não combatiam, arrastavam-se para a morte. Somente às 2 da tarde, contudo, e a batalha tivera princípio às 9 da manhã. Começou a retirada, em desordem, sem grande prejuízo. Aliás, porque Fidié não mandou perseguir os fugitivos. Nem seus soldados estavam em condições de obedecer a essa ordem, depois de 5 horas de combate ininterrupto ao sol ardente. Estima-se em 19 mortes da parte dos portugueses, entre os quais 3 oficiais, além de 60 feridos. Do nosso lado, embora haja discordância, tombaram no campo de batalha cerca de 200, entre mortos e feridos, sendo que 542 caíram prisioneiros, também perdendo uma peça de artilharia, uma bandeira e 3 caixas de guerra. Depois de rapidamente sepultar seus mortos em 5 valas e acomodar os feridos, parte Fidié para a desprotegida vila de Campo Maior. No entanto, sendo avisado de que fora roubada parte significativa de sua bagagem de guerra, foi obrigado a estacionar na fazenda Tombador, cerca de 1 quilômetro de distância. Nessa altura, a vila sobressaltara-se, tanto pela notícia do insucesso da batalha, desconhecendo quais dos seus haviam falecido, quanto pela aterradora notícia da invasão pela tropa lusitana. Por fim, seja pela perda de armas e munições, quanto pela surpresa que o deixara estupefato, com o nunca esperado vigor dos patriotas piauienses, Fidié sentiu a extensão da aversão dos piauienses à sua causa. Não lhe restou alternativa, se não retirar-se para o Maranhão, buscando curar as feridas e restabelecer-se na vila de Caxias. No Maranhão, a causa portuguesa era bem apoiada. Assim, retirou-se pelo caminho do Estanhado. Em seguida, um clima misto de patriotismo e anarquia tomou conta de Campo Maior. A população exaltada no Largo de Santo Antônio gritava: "Morra os marinheiros", em alusão aos portugueses. Nesse clima, Joaquim Bento Pereira, Eufrásio e um irmão por nome Félix, invade a cadeia e assassinam diversos portugueses. Aqui eu vou resumir um pouco por conta do horário, né? Mas quer dizer, foi a mortandade grande, mataram na cadeia, mataram um ancião de 60 anos em sua casa, perseguiram uma escolta que ia levando 10 portugueses de Campo Maior para Oeiras. Encontraram numa fazenda, mataram 8. Só escapou o padre João Manuel de Almendra e um que andava com ele, que havia chegado muito novo de Portugal e foi dispensado, né? E os próprios fugitivos de Genipapo, nas fazendas por onde passavam, também mataram diversos portugueses. De forma que eu coloquei aqui mas estou resumindo porque o adiantado da hora e também porque esse tema me parece que vai ser abordado no dia de amanhã por outro conferencista. Evidentemente que hoje esses assassinatos seriam até julgados como crime de guerra, né? Porque não foi em guerra, né? É diferente, por exemplo, dos que foram assassinados, que foram mortos no combate de Genipapo, que foi em combate, né? Quer dizer, por Fidié. Então ele era um militar disciplinado, né? Que ele matou foi em guerra. Esses que foram mortos aqui foram civis, né? Perseguidos, né? Hoje se daria um problema, né? Como crime de guerra. Bom, pela narrativa que vimos traçando, percebe-se que sobressaíram entre os patriotas na Batalha do Genipapo os seguintes comandantes: Capitão Luiz Rodrigues Chaves, militar cearense, entrou na vila de Campo Maior em 12 de fevereiro de 1823, à frente de 180 soldados de sua província, devidamente armados e municiados.
4 dias depois, faz uma segunda adesão da Vila de Campo Maior à independência, parecendo haver desentendimento com Leonardo Castelo Branco, que já fizeram essa mesma proclamação no dia 5 daquele mês. Foi o principal comandante das tropas brasileiras no combate de Genipapo. Capitão João da Costa Alecrim, também oriundo do Ceará, onde morava, embora fosse pernambucano de nascimento. Intemerato, destemido, embora incauto, era de um nacionalismo contagiante. Atendendo a urgente chamado de Rodrigues Chaves, reúne os seus e marcha do estanhado, onde se encontrava, a toda brida, varando a noite espessa para chegar ofegante pela madrugada do dia seguinte no Largo de Santo Antônio. Sem descanso e sem esmorecer, algumas horas depois estava de arma em punho no campo de batalha, lutando contra a tropa lusitana. Salvador Cardoso de Oliveira e seu irmão Pedro Francisco Martins, baianos, tão logo souberam que Fidié se aproximava, ainda no estanhado, se incorporaram com um contingente de 80 homens à tropa de Alecrim e galoparam por toda a noite para o encontro de vida ou morte. Sem descanso, passaram quase direto pela Vila de Campo Maior, enfrentando galhardamente as baterias inimigas. Capitão Alexandre Pereira Nereu, comandante do regimento montado da Vila de Sobral, no Ceará, foi quem surpreendeu e capturou a bagagem de Fidié. Monsenhor Chaves resgata o nome do tenente Simplício José da Silva, campo-maiorense, que certamente lutou em posto inferior contra o exército de Fidié. Foi quem, depois do combate, impôs ordem na vila, punindo os facinorosos. Esses homens foram de uma coragem e estoicismo a toda prova, merecendo nosso respeito e nossa consideração. No entanto, um pouco antes dessa fase, sobressaíram entre os precursores da independência naquela região os idealistas Lourenço de Araújo Barbosa e Leonardo de Carvalho Castelo Branco, que disseminaram ideias separatistas no termo de Campo Maior e no distrito de Piracuruca. Nenhum tomou parte da Batalha do Genipapo, porque ambos se encontravam presos por essas ideias políticas. Do lado português, gostaríamos de destacar o nome do Major João José da Cunha Fidié, militar experiente porque lutara ao lado dos ingleses na retomada do território português às tropas napoleônicas. Por conta dessa experiência, em 9 de dezembro de 1821, foi provido no posto de governador das armas do Piauí, de cujo cargo tomou posse em 9 de agosto do ano seguinte. Segundo ele, veio com urgência, sem receber seu posto e ajuda de custo, antepondo ao bem de sua pátria o seu próprio interesse, com ordem expressa para manter-se no comando a qualquer custo, dissera mais tarde. Deixou interessante livro sobre o assunto, Vária Fortuna de um Soldado Português, editado em 1850. É importante ressaltar que, desde a criação dos estados coloniais, o governador e capitão-general do Estado exercia, juntamente com as atribuições do governo civil, o comando ou governo das armas das capitanias que o integravam. No caso do Piauí, desanexada a nossa capitania da jurisdição civil do Maranhão, de que era subalterna, foi através do decreto de 26 de setembro de 1811 que se disciplinou o assunto, separando o governo militar das duas capitanias, ficando totalmente independentes. Essa importante decisão foi comunicada ao governo do Piauí através do aviso da Secretaria do Supremo Conselho Militar, de 16 de outubro daquele ano, desde então passando o governo das armas do Piauí a ser exercido por seus governantes civis. No entanto, com o sistema constitucional criado pela Revolução do Porto, foi editado o decreto de 29 de setembro de 1821, separando esses governos e submetendo o comando das armas diretamente ao governo de Lisboa e às cortes constitucionais. Ficavam, assim, totalmente independentes das juntas provisórias de governo que se criavam nas províncias do Brasil. Da mesma forma, as juntas provisórias encarregadas do governo civil também ficavam sem qualquer dependência ao governo das armas. O que é que isso significa dizer?
que Fidie aqui só devia homenagem diretamente a Lisboa, né? Quer dizer, o governo das armas estava subordinado somente às cortes constitucionais, né, em Lisboa. O Piauí era estratégico no plano português de seccionar a antiga colônia. Essa, desde 1808, fora levada à categoria de Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarves. Por essa razão, as cortes de Lisboa envidavam esforços para retornar o Brasil ao status de colônia, tirando-lhe os privilégios auferidos nos últimos anos. No entanto, Dom João VI percebia que a independência das províncias do Sul e Sudeste era iminente. Então, tentou salvar as províncias do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Para isso, enviou oficiais experientes para a Bahia, Piauí e Maranhão, a fim de impedir fosse essa parte contagiada pelo movimento emancipacionista do Sul. Nesse plano, assumiu o Piauí posição de destaque, razão pela qual para Oeiras foi enviado o experiente João José da Cunha Fidie. A importância do Piauí nesse malogrado sonho português não foi somente por razões econômicas, e sim pela posição geográfica. É importante ressaltar que, desde 1621, foi fundado o Estado Colonial do Maranhão, com sede em São Luís, tomado aos franceses. Mais tarde, com a ampliação territorial, denominada Estado do Maranhão e Grão-Pará, com sede em Belém, alcançando a extensa bacia amazônica. Possuía, então, Portugal 2 colônias na América, cada uma tratando diretamente com Lisboa. A outra era o Estado do Brasil, com sede na Bahia. Pela lei de criação do Maranhão, os limites daquele estado se estendiam até os contrafortes da Serra de Ibiapaba, alcançando todas as bacias hidrográficas que desembocavam naquele litoral, a exemplo do Rio Grande dos Tapuias ou Punaré, depois conhecido por Parnaíba. Significa dizer que o território a ser conquistado na bacia oriental do rio Parnaíba era legalmente pertencente ao Maranhão. No entanto, essa bacia hidrográfica foi conquistada por elementos do Estado do Brasil, à frente de Domingos Afonso Sertão, Julião Afonso Serra, Francisco Dias Dávila e Bernardo Pereira Gago. Então, o Piauí foi conquistado em meio a conflito jurisdicional. Pertencia por lei ao Maranhão e por direito de conquista ao Brasil. Por essa razão, aqueles primeiros conquistadores requereram e conseguiram suas sesmarias em Pernambuco, capitania do Brasil, situada à margem esquerda do Rio São Francisco. Evidentemente que todos sabem que o Estado do Brasil o Rio, era dividido pelo Rio São Francisco. A margem direita era a capitania da Bahia, a esquerda a capitania de Pernambuco, né? E aí era a cabeça do Estado. Bom, essa peculiaridade fez do Piauí uma situação sui generis, não sendo uma coisa nem outra. Daí nascendo as condições para a formação política do Piauí como unidade autônoma. Por outro lado, a hidrografia fez da bacia do rio Parnaíba uma zona de transição, cujos vales ribeirinhos interligavam as 2 grandes bacias hidrográficas do Norte e Nordeste, São Francisco e Araguaia-Tocantins. De ambos os lados, as nascentes se avizinham, de forma que, desde tempos imemoriais, foi a bacia do rio Parnaíba um corredor de migrações entre as tribos nativas que migravam do sertão nordestino ao Planalto Central e Vale Amazônico. Foi na trilha dos índios que entraram os bandeirantes paulistas e agentes da Casa da Torre, por caminhos seculares e que acompanhavam os vales ribeirinhos. Mais tarde, meu presidente, aqui já estou concluindo, mas é muito importante aqui um plano militar que eu vou expor aqui, que foi o que eu entendo que foi o que direcionou a nomeação do Fidie para vir o Piauí. Mais tarde, para conhecer o território, foram elaboradas as cartas geográficas, merecendo referência a de Galúcio. Esses engenheiros e cartógrafos oriundos da Itália, Alemanha e Áustria, sob orientação do Marquês de Pombal, fizeram detalhado levantamento cartográfico e construíram fortes no Vale Amazônico. No governo de Carlos César Burlamaque, esse governante estudou essas cartas geográficas, mandou fazer ajustes, levantou planta do rio Parnaíba e concebeu um plano de defesa militar
em que Oeiras seria o centro estratégico de comunicações gerais da colônia com o Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Ora, é importante esse plano de Burlamaque. Esse plano foi apresentado em 5 de agosto de 1808 ao secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Guerra, Dom Rodrigo de Souza Coutinho, conde de Linhares. Era o contexto das guerras napoleônicas e prevenções contra a França. Em resposta a esse arrojado plano, assim respondeu aquela autoridade ao governador em 9 de novembro do mesmo ano. Abre aspas aqui. Pareceu muito interessante a Sua Alteza Real o ofício que Vossa Mercê me dirigiu na mesma data de 5 de agosto, sobre poder ser Oeiras, capital dessa capitania, o centro geral de comunicação da maior parte das capitanias do Brasil. E Sua Alteza Real ordena que Vossa Mercê dê maior extensão ao mesmo plano, fazendo ver as comunicações até lugares marcados das outras capitanias, especificando as distâncias dos lugares de trânsito e os dias de marcha com maior individuação possível, pois Sua Alteza Real deseja, ou em todo ou em parte, aproveitar suas luminosas ideias, posto que sobre a comunicação desta cidade com o Pará, parece que a estabelecida por Goiás, descendo depois o Araguaia e Tocantins, seja na realidade muito superior. Se vocês observarem aí, o plano que o Burlamaque mandou, o ministro da Guerra, né, fez anotações, mediu distâncias e solicitou dele, fez perguntas, indagou para poder, né, montar um mapa mais preciso. Portanto, foi com base nesse plano estratégico de Burlamaque, devidamente discutido, estudado e guardado pelo Ministério da Guerra de Portugal, que foi enviado para Oeiras, o experiente major João José da Cunha Fidié, para dar combate no Piauí e nas capitanias vizinhas. Esse plano de defesa estava guardado em segredo pelo governo lusitano. Foi posto em ação na Guerra da Independência. Para Portugal, Oeiras se prestava para centro militar de comunicações e defesa do norte da colônia. Pelo termo de Parnaguá, poderiam alcançar o rio Tocantins e subir para Goiás ou descer para o Pará. Desde sempre, São Luís e Belém transacionavam diretamente com Lisboa, sem interferência do Rio de Janeiro. Os ventos e correntes marítimas daquele litoral assim permitiam, dificultando a navegação em sentido contrário. Dividir, pois, a colônia era um projeto plausível. Não contavam, porém, com a tenacidade do sertanejo e seu desejo de permanecerem ligados aos irmãos do Sul e Sudeste. A bravura que demonstraram no campo de batalha deixou os portugueses atônitos. Por fim, em Caxias, Fidié rendeu-se em 27 de julho de 1823, depois de resistir a um cerco de 100 dias. Sobre esse episódio, disse ele: resisti até o último apuro, tirando do campo inimigo, à ponta da baioneta, os víveres precisos para sustentar a minha tropa, cheia de fadiga e reduzida às circunstâncias mais penosas, até que, certo de que não podia ser socorrido e não podendo fazer mais nada honroso, capitulei. Foi preso e conduzido a Oeiras, de onde passou em cidades da Bahia e Rio de Janeiro. Mais tarde foi enviado para Lisboa, onde continuou sua carreira militar, reformado no posto de brigadeiro. Evidentemente que em Caxias ele esperava reforço de Portugal, porque com a tenacidade que ele viu aqui dos piauenses, cearenses, que não queriam mais permanecer subjugado a Portugal, para ele entrar aqui novamente só com a força mais poderosa e começar, auxílio não veio, né? Ele aqui mesmo reconhece aqui no seu livro várias fotos de um soldado português, as razões pela qual se entregou. E concluindo aqui, sobre a luta, o que temos a dizer? Em Genipapo, poderíamos ter tido melhor sorte, caso a junta de governo tivesse visto o major Fidié como o inimigo a ser batido. Ao contrário, tinha verdadeira fixação no governo maranhense, que era pró-lusitano, esperando o inimigo na fronteira de Além Parnaíba. Para isso, dispôs as melhores forças de que contava, distribuindo-as nas passagens daquele rio. Por essa razão, nenhuma delas combateu Genipapo.
De toda forma, é mais fácil de fazer análise depois do fato consumado, né? Também, o comandante Luiz Rodrigues Chaves foi severamente criticado pelo doutor João Cândido de Deus e Silva, que o acusou de inabilidade e incúria por ter enfrentado o poderoso inimigo em batalha campal, em campo raso, quando deveria tê-lo cansado em continuadas guerrilhas. É o que diz o doutor João Cândido, juiz de Fora da Parnaíba. Aliás, esse foi o método utilizado pelos balaios, alguns anos depois, nunca enfrentando os legalistas em campo aberto. De fato, a nós também parece ter sido um erro estratégico enfrentar as forças portuguesas em campo aberto. Temos em mente o exemplo de Leônidas, general ateniense, que usou o estreito e sinuoso desfiladeiro de Termópilas para, com poucos soldados, fazer frente ao numeroso exército persa. Seja como for, o aço da nacionalidade falou mais alto e o destemor daqueles homens livres e idealistas contagiou a outros e infundiu respeito entre o inimigo adventício. Fidié logo raciocinou que a gente piauiense não mais suportaria o jugo português. Como dominar um povo inteiro que não mais aceitava aquela dominação estrangeira? E o vigor no campo de luta? Somente lhes restou a retirada para Caxias, na vã espera de reforços do reino, e o fim já demonstrado. Deu o Piauí seu tributo de sangue à independência da nação. Houve erros, desacertos, mas nunca covardia. Terminamos a nossa fala inspirado em Clodoaldo Freitas. Ó Piauí, terra de vaqueiros, pastores e guerreiros, quando a pátria te chama aflita, nesses dias, nessas horas de transes fatais, sabes mostrar-te abnegado e valente. Em Genipapo, se Fidié triunfou, tu, com ânimo varonil, ao morrer garantiu que a pátria ficaria una e independente. A epopeia ali é escrita com destemor, coragem, sangue, suor e lágrimas. Nunca poderá ser desmerecida, porque diz da determinação de nossos ancestrais e de sua luta para fazer parte do Império, depois Federação Brasileira. A nós só resta exaltar a glória daqueles guerreiros e continuar a luta contra todos os obstáculos que se anteponham para que essa nação continue hoje e sempre una, livre e independente. Muito obrigado. Depois ela, creio que da sua geração, foi uma das primeiras a fazer doutorado, né, em História Social. E construiu, na sua tese de doutorado, o que deu origem ao seu livro magno, né? Os Literatos e a República, Clodoaldo Freitas e Gino Cunha e as Tiranias do Tempo. Filão esse que ela praticamente explorou pela primeira vez, mas que depois vários outros pesquisadores e historiadores exploraram esse filão. Uma das características da Terezinha é se aprofundar na pesquisa e fazer os seus textos com muito perfeccionismo. O seu estilo é límpido, é claro, e as frases bem construídas, e também tem um forte poder de argumentação. E tratou de vários assuntos, fora esses aí, dentro da história social, tratou das sociabilidades, e aí desenvolveu trabalho sobre cinema, diversões, entretenimento, sobre tudo aqui, em Teresina. E eu mesmo fui contemplado com um importante trabalho dela sobre o meu livro Rosa dos Ventos Gerais. Então, até as palestras dela, ela prefere fazer por escrito, e, dentro do seu estilo perfeito, aprofundado, muitas delas, ou quase todas, já foram enfeixadas em livro, porque ela já os faz mesmo para serem perfeitos mesmo, para serem textos dignos de constarem em livros, antologia, o que quer que seja. Isso valendo para prefácio, estudos introdutórios e outras coisas. De modo que, pela sua dedicação ao estudo e à pesquisa, eu praticamente
a considero uma verdadeira sacerdotisa aí da cultura, da historiografia, mas, mesmo assim, ela tem o seu senso de humor, tem as suas amenidades, mas não gosta de coisa improvisada, gosta de fazer mesmo bem feito, para que possam ser enfeixados em livros. Bom, a ausência dos eventos, a não nomeação dos sujeitos envolvidos e o pouco reconhecimento nacional da participação piauiense na história da independência do Brasil constituem problemas mais que centenários, e sobre eles os historiadores se têm debruçado recorrentemente, expressando ressentimentos e mágoas, formulando explicações e acusações. A adesão à causa brasileira foi sendo costurada em função de sua derrota na eleição de 7 de abril e, sobretudo, da crença na certeza da vitória. A Guerra do Fidié é um livro contraditório, porque, ao mesmo tempo em que o autor é forçado a mostrar a atuação e o acerto de muitas decisões tomadas pela junta, presidida pelo brigadeiro, e que agiria apenas pela vontade do seu presidente, constrói uma espécie de épico invertido, não só porque atribui motivações pouco louváveis à atuação de Manuel de Sousa Martins, como pela escolha do título, destacando não os participantes das lutas da independência no Piauí, o povo piauiense de outras províncias do norte, mas realçando o major João José da Cunha Fidié, assim nomeando a guerra como do chefe português e não como nossa, de nosso interesse, e evento porque lutávamos e morríamos. Também, ao estabelecer as páginas que se tornariam notáveis da psicologia dos piauienses e dos cearenses, os feitos populares foram igualmente negados. Baseado em paradigmas científicos oitocentistas do peso do meio sobre as formações humanas e nas teorias psicológicas acerca do comportamento das multidões, confere uma dimensão de irracionalidade a essa participação popular. Irracionalidade que não é sequer conduzida pelos piauienses, definidos como amoldados a um meio mais rico, mais fértil, mais capaz de gerar passividade, indolência e acomodação em seus habitantes, que é o meio cearense, inóspito, adverso, que moldaria homens com grande capacidade de ação e arrojo na tomada de decisões. As escritas sobre a independência que ocorreram ao redor das comemorações sesquicentenárias nas décadas de 1960 e 1970 são ainda tributárias do estabelecimento dos fatos promovido por Abdias Neves, mas, em parte, ignoram as histórias em cólera dos anos 1920. Os signos mais importantes passam a ser o Estado, as elites dirigentes, as formas assumidas pelos poderes na história, bem como os interesses militares. O Exército vem para a cena como produtor e guardador de memória, além de protagonista importante também no passado. Consolida-se, a partir daí, a centralidade nos eventos do genipapo. A Guerra do Fidié transforma-se em Guerra da Independência, a principal, a mais dramática e a mais sangrenta luta separatista nacional. Realçada como cimento da brasilidade, deve ser reconduzida ao colo de quem a realizou, o povo piauiense, embora não apenas. Emergem o povo politizado, insurgente e corajoso. Exponenciam-se as mágoas por nossa ausência nos livros de história e no ensino escolar nacional. Aparecem os heroísmos guerreiros. As obras e interpretações de Odilon Nunes, Wilson de Andrade Brandão e de Monsenhor Chaves surgem e se transformam em clássicos na historiografia piauiense. Odilon Nunes traz a interpretação mais distinta e afastada de Abdias Neves, considerando o conjunto dos três autores citados. Apoia-se antes em Pereira da Costa, na seleção de fatos da cronologia. Do ponto de vista da organização da narrativa, Odilon é o autor mais singular entre os aqui nomeados historiadores do sesquicentenário. Ao abandonar a feição quase literária da obra de Abdias Neves, afasta-se igualmente da forma coesa das abordagens correntes desses anos de 1922 e 1923. Odilon Nunes enriquece a discussão do 19 de outubro em sua contextualização, não incorrendo, portanto, na crítica aos independentes de Parnaíba.
Porém, o seu esforço converge mesmo para a reabilitação histórica de Manuel de Souza Martins, aproximando-se dessa maneira do que fora proposto ainda nos anos 1930 por Esmaragdo de Freitas, uma avaliação mais justa e mais documentada da participação do brigadeiro nos eventos da independência, e avançando para além das disputas políticas partidárias entre os contemporâneos, da má vontade e da pouca simpatia expressa por historiadores do passado, a exemplo de José Martins Pereira de Alencastre e de Abdias Neves, flagrantemente injustos com os oeirenses, embora por razões distintas. Enquanto Alencastre formula aquela imagem de Souza Martins como, abre aspas, um nada sobre uma página negra, Abdias Neves, seria preso agora, né? Do alto de sua operação republicana, em tempos pouco democráticos e flertando com as paixões e insatisfações políticas de seu próprio tempo, agrega à figura do brigadeiro contundentes adjetivações: vaidoso, vingativo, invejoso, autoritário, nepotista e mais. Odilon Nunes, ao contrário de Abdias Neves, era, por temperamento e experiência, um homem do Estado e da ordem, não escondendo sua simpatia e admiração por Manuel de Souza Martins. O anti-herói de Abdias Neves é louvado por Odilon Nunes ao definir suas ações primeiras. Em momento de grave crise política, de tomada de decisão em relação ao Estado português e de enfrentar as lutas da independência, ele empenhara tudo: a família, a saúde, os interesses pessoais, os recursos do erário, o prestígio social. Esse reconhecimento do poder e da força do brigadeiro em benefício da separação e da consolidação da independência, e os empenhos nas décadas subsequentes para a manutenção da unidade territorial e para o fortalecimento do Estado monárquico, constitui o centro da abordagem odiloniana acerca desse processo. Essas leituras mais afastadas do calor oitocentista e das memórias então produzidas expressam uma mudança nas significações da própria história do Brasil, propiciada por historiadores, especialmente nos anos 1970. Estado forte, centralizador, buscas identitárias e prevalência de variadas sensibilidades políticas colaboram para essas reescritas. O centro agora de interesse é o Estado e seus dirigentes civis e militares. Os olhares convergem para os homens e suas atitudes políticas, para as classes militares e suas performances. Os temas da guerra e da construção da nacionalidade voltam a imperar. No mesmo diapasão, é possível sugerir aproximações à obra de Wilson de Andrade Brandão. A perspectiva adotada pelo historiador está na contramão da história em cólera dos anos 20. Clodoaldo Freitas, Hermínio Conde e Anísio Brito produziram textos sensíveis que apelavam para a emoção, uma história que realçava os vencidos. As revisões sesquicentenárias já trazem uma perspectiva de profissionalização da história, propondo e fabricando versões muito documentadas, acesso direto aos manuscritos da época, escolhas teóricas definidas, interlocução com a extensa bibliografia brasileira, metodologias explícitas, enredamento de erudição, retórica e prova. Em Wilson Brandão, assim como em Odilon Nunes, a distância é bem remarcada em relação aos desconstrucionismos do início do século XX e de qualquer forma de ficcionalização da história. As abordagens, por sua vez, são personalíssimas. Enquanto Odilon Nunes debruçava sobre as questões do vintismo, da Revolução do Porto e das Cortes de Lisboa, costurando novas significações para o evento de Parnaíba, Wilson Brandão se voltava para o estudo da cultura política. Mesmo mantendo o roteiro cronológico e espacial proposto por Abdias Neves, afasta-se do épico invertido de Abdias e insere seus sujeitos em um mundo político e cultural rico, complexo, específico. Identifica essa política como de cunho liberal, não necessariamente revolucionária, mas com componentes republicanos que permitem compreender o surgimento de figuras como Caú, Lourenço de Araújo Barbosa e outros.
Essa cultura que alcança sofisticação em sujeitos como João Cândido de Deus e Silva, Simplício Dias da Silva e Leonardo Castelo Branco, não deixa de se insinuar por outras frações sociais, que conhecem e requisitam seus direitos. Para Wilson Brandão, existia uma predisposição anticolonial que foi acionada pelos chefes independentes. Deve ser lembrado que, em 1922 e 23, já ocorrera a descolonização americana, as repúblicas latinas já viviam independentes, tornando fatos aquelas inquietações políticas consubstanciadas na Revolução Francesa e no terror. São Domingos já se insurgira. A cultura política norte-americana cada vez mais era conhecida e louvada. Wilson assegura que o sentimento de independência teria derivado de uma espécie de fermentação antilusitana que foi ativada na população. Enquanto Abdias Neves, com base em Hippolyte Taine, tornou o homem joguete do meio, Wilson Brandão advoga o vigor de uma cultura política capaz de fazer repensar a relação entre a metrópole e a colônia. Esse sentimento de independência, difuso, só precisaria de um sopro para incendiar boa parte da população. Assim, ele não nega a escolha racional dos piauienses. Wilson segue Abdias nos aspectos gerais e o acompanha principalmente no aprofundamento das teses sobre o brigadeiro. Entretanto, elaborando outra visão. Toma as teses de A Guerra do Fidié para verificar se elas se sustentam ou não. Exemplifiquemos. Abdias afirma que Sousa Martins proclamou a independência por estar enfurecido desde abril, quando não foi eleito para compor a junta. Ressentido, promoveu a vingança. Adita dessa forma, a personalidade do brigadeiro um componente de ódio pessoal e de revolta. Vingativo, odiento, age por maldade. Wilson parte daí para afirmar o contrário, que Manuel de Sousa Martins era um homem extremamente sagaz, bem informado sobre os ventos da política, que sabia esperar o momento certo de definir uma situação com chances de sucesso. Retrata-o como alguém que planeja as ações com racionalidade, inteligência, cálculo político, tomando as atitudes certas para retornar ao poder. Também atribui ao padre Marcos de Araújo Costa uma espécie de aconselhamento. Agrega a Manuel de Sousa Martins não a condição de homem impulsivo e vingativo, e se destaca que ele era o homem mais rico da província, o de maior prestígio pessoal e familiar, que poderia coordenar todas as forças por ser respeitado e obedecido. O proclamador da independência Oeiras, definido como político, um político que compreende todas as sutilezas e riscos do momento, capaz de assumir uma posição e sustentá-la. Abdias Neves personaliza o poder ao afirmar que, abre aspas, a junta não existia, a junta era meramente a vontade do brigadeiro, fecha aspas, eligindo pessoas e grupos. Wilson Brandão considera que o presidente da junta coordena todas as forças políticas e dirige os novos rumos da história, conferindo-lhe o papel de protagonista. Porém, os outros sujeitos também exercem os seus poderes. Trata-se de uma história política e não pessoal. Advoga que a conspiração existia, porém feita com muita cautela, com muita calma e com muitos segredos. Wilson Brandão não critica o brigadeiro, e a sua narrativa, de certa forma, o favorece. Infeição antilusitana chama a atenção para a morosidade da Junta de Abril, dirigida pelos portugueses, e que ela saberia dos conluios, mas não confrontava os conspiradores por reconhecer não ter forças para isso. Para ele, todos sabiam que a conspiração existia e que seu chefe era Manuel de Sousa Martins. A essa época, Joaquim de Sousa Martins, chefe da polícia da Junta de 7 de abril, já fizera as pazes com seu irmão e já tramava a adesão que ocorreria em momento oportuno. Aconteceu tudo na calada da noite do dia 24 de janeiro e organizadamente. Quando a junta acordou, Oeiras já tinha aderido a Dom Pedro. Para Wilson Brandão, essa organização durara meses, e em concerto com lideranças cearenses e outras províncias.
silêncio, segredos e surdina, mas não improviso. Cálculo, estratégia e construção de possibilidades de acerto. O Wilson Brandão não é antiviscondista, pelo contrário, valoriza bastante o conjunto de decisões do Brigadeiro e o 24 de janeiro. Manuel de Souza Martins é, de fato, o conspirador, o chefe, mas é um estrategista político que elabora um plano e o segue, construindo as adesões e deixando a junta alienada. A conspiração existiu, de início, contra o governo, ou seja, contra a junta. Porém, ao longo do tempo, evoluiu para a conspiração contra o regime. Monsenhor Chaves, admirador de Abdias Neves, traduz com perfeição esse momento, anos 60 e 70, de inflexão sesquicentenária. Ao reduzir o espaço e o tempo da sua história da independência, realçando o Campo Maior e a Batalha do Genipapo, consagra as novas demandas e sensibilidades do tempo. A história do povo, para o povo. E esse povo é guerreiro. Ao derramar seu sangue no Genipapo, plantou as sementes do heroísmo a que a história do Brasil teimava e ainda teima em silenciar. Esmaragdo de Freitas, de sua cadeira de juiz, postulava naqueles anos 30 que a história da independência no Piauí, e particularmente a participação de Manuel de Souza Martins e dos protagonistas ueirenses do 24 de janeiro, precisava mais de inquirição e menos de inquisição. Odilon Nunes e Wilson Brandão, de certa forma, atendem a esse convite. Com Arimatea Tito Filho, solicitaram ao governo do Estado, em 1979, a mudança das comemorações do Dia do Piauí, de 19 de outubro, para 24 de janeiro. Apesar da justificativa, não houve eco ao apelo. As provocações ao passado bissecular da independência do Brasil nos sugerem, assim, que os tempos, recompostos e recriados pela história e pela memória, representaram eventos, datas e pessoas sob múltiplas faces. Apresentamos aqui algumas dessas faces. Muito obrigada. Vamos apenas agradecer ao confrade Elmar pela iniciativa deste evento, pela apresentação dos conferencistas e também aos conferencistas, doutor Reginaldo Miranda, professora Terezinha, pelas brilhantes palestras que fizeram nesta data. E registrar e agradecer as presenças também das confreiras e dos confrades. Professora Fides, nossa secretária, organizadora também do evento, professora Socorro Rios Magalhães, Terezinha, conferencista, Elmar, Reginaldo, professor Fonseca Neto, que amanhã fará uma palestra para nós dentro desse seminário, professor Carlos Evandro, que representou a academia no evento cultural em Oeiras, este final de semana, em Valença. Oeiras tão referenciada que eu misturei as bolas. Em Valença, professor Felipe Mendes, nosso palestrante também, esta semana no 25º Batalhão de Caçadores, entre outras instituições. Professor Luiz Ayrton também está presente. Bom dia. Vou fazer apenas um registro, depois dessas duas grandes palestras aqui, que era de esperar, tal qual o quilate da professora Terezinha, do doutor Reginaldo. Mas, a despeito de estarmos sempre achando que a Batalha do Genipapo não faz parte da historiologia brasileira, o livro que o Exército comemora o bicentenário esse ano, um livro trilingüe, registra muito bem a Batalha do Genipapo. Eu disponibilizei até no grupo da academia, onde vemos as referências ao Monsenhor Chaves, registro de quadros que estão em Parnaíba, o mapa mais importante do Piauí, de 1828, estão todos registrados no livro, e eu acho que isso é um início e um começo e uma forma de estarmos no caminho certo, principalmente pela referência do livro serem todas do Piauí. E é isso, como enfatizou a professora Terezinha, há um silêncio, né, que vem sendo quebrado ao longo do tempo em torno da Batalha do Genipapo. Eu gostei, Terezinha, dessa história em cólera, que você se referiu lá nos anos... História e historiadores, né, em cólera.
vamos definir até amanhã, não é, essa história da viagem, a regeneração, que é a comemoração dos 250 anos da Vila. É um evento que será realizado em regeneração e que a academia, dentro daquele nosso projeto de sair de Teresina, de andar pelo interior do Piauí, que a academia está se mobilizando no sentido de dar esse prejuízo lá ao companheiro Reginaldo Miranda. Então, agradeço a todos pela presença e faço mais uma vez, renovo o convite para as palestras de amanhã, a partir das 10 horas aqui mesmo. Então, muito obrigado, declaro encerrada essa sessão.